Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a Margarete e hoje eu vou dar continuidade na história de Jacó. Vocês estão lembrados? Mas antes de começar a historinha, não esqueça de dar o like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar com seus coleguinhas de escola. Vamos lá? Hora da História! Como vocês viram nas histórias anteriores, Jacó ele valorizava muito o direito de primogenitura, então ele fez de tudo, né, para conseguir. Mas como ele enganou seu irmão, ele teve que fugir da casa dele. Aí nessa jornada, ele sonhou, teve aquele sonho que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. E nesse caminho, ele um dia chegou até um poço. Quando ele chegou nesse poço, que ele estava indo para a casa do seu tio Labão, ele perguntou se aqueles pastores conheciam Labão, seu tio. Aí os pastores falaram que conhecia sim. E até mostrou uma moça que estava vindo para dar água para os animais. E que era Raquel. Raquel era sua prima, filha do seu tio Labão. Aí ele chegou, se aproximou de Raquel, ajudou Raquel a dar água para os camelos, tirando a pedra do poço. E aí ele se apresentou para Raquel. Falou que ele era filho da sua tia Rebeca. Nesse momento ele se emocionou, abraçou Raquel, chorou. Aí ela foi correndo. Antes, enquanto ele cuidava ali dos animais, ela foi para a casa do seu pai, avisar que tinha encontrado seu primo. Nesse momento, Labão foi ao encontro de Jacó. Nesse momento também ele foi muito bem recebido, seu tio o abraçou e Jacó começou a morar com seu tio e trabalhar para ele. Aí seu tio falou, mas não tá certo você trabalhar para mim assim de graça, né? Aí ele já tinha se namorado por Raquel. Aí ele fez um contrato com seu tio. Falou, eu vou trabalhar 7 anos porque eu quero casar-me com Raquel. O seu tio falou, tudo bem, então 7 anos eu te dou Raquel como esposa. Ele trabalhou esses 7 anos. Só que aí no dia, essa cerimônia foi feita à noite, o seu tio deu para ele Lia, a irmã mais velha. Jacó só percebeu isso no outro dia, quando amanheceu ele foi cobrar o seu tio. Mas o meu combinado era que você me desse Raquel como esposa depois de 7 anos de trabalho. Aí o seu tio foi explicar para ele. Não, mas aqui na nossa terra não é assim. Primeiro a se casar tem que ser a filha mais velha. Então você trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel por esposa. E assim aconteceu. Ele teve de trabalhar mais 7 anos para conseguir casar com a sua amada Raquel. Depois que ele se casou com Raquel, Lia era desprezada. O que verdadeiramente ele amava era Raquel. Deus, vendo esse desprezo que Jacó tinha para com Lia, ele fez Lia fértil. Aí a Lia teve seu primeiro filho, que se chamava Rúben. Depois ela teve o segundo Simeão, Levi e Judá. E Raquel não estava contente com aquela situação, porque ela não conseguia se engravidar. Aí ela foi cobrar de Jacó. Jacó ficou muito bravo com ela. Perguntou para ela, por acaso eu estou no lugar de Deus para te fazer fértil ou infértil? Então, naquele momento, houve aquele pequeno desentendimento entre os dois. Aí ela resolveu, então, dar a sua serva Bila para coabitar com Jacó. E os filhos que a serva Bila desse a ele, seria, por um lado, como se fossem filhos dela. Aí Jacó coabitou com Bila e teve o filho Naftali, Dan e Naftali. Aí depois disso, Lia também passou por um período sem conceber. Aí ela viu que Raquel tinha dado a sua serva, resolveu também dar a sua serva para coabitar com Jacó. Aí ela teve os filhos Gad e Aser. Depois, passado de um tempo, teve mais filhos. Lia engravidou novamente. Teve os filhos Issacar, Zebulon e uma filha chamada Diná. Passado esse tempo, o Senhor ouviu a oração de Raquel e ela engravidou.
e teve um filho que se chamava José, né? Aí, depois disso, que José nasceu, Jacó achou melhor voltar para sua terra. Afinal, ele já tinha ficado muito tempo ali servindo ao seu tio Labão. Aí ele foi conversar com Labão a respeito disso. Labão falou: não, o Senhor tem me abençoado muito por meio de você, fica aqui que nós vamos fazer um acordo, né? Você continua me servindo. Aí ele fez o seguinte acordo com ele: todas as ovelhas e os carneiros que forem malhados, manchados e pretos serão seus, e os brancos serão meus. Jacó, como era muito espertinho, ele usou de um artifício, né? Ele colocou uma vara descascada na frente do riacho, né? Que assim, quando as ovelhas e os carneiros fossem beber água, eles olhavam para aquela vara descascada. Assim, as ovelhas fortes que nasceriam seriam as que tinham sido destinadas para ele: as malhadas, as manchadas e as pretas. Ao passo que depois as ovelhas e os carneiros que nasciam brancos eram todos fraquinhos, mirradinhos. Aí, com o tempo, Jacó foi se enriquecendo muito. Aí o seu tio Labão já não estava mais assim tão olhando para ele com uns olhos tão bons assim como do princípio, nem o seu tio e nem os seus cunhados. Aí Jacó, observando que seu tio estava diferente no tratamento com ele, resolveu novamente partir para sua terra. Mas só que ele ficou com medo, né, de seu tio não deixar ele levar as mulheres dele. Então ele resolveu partir de noite. Ele partiu, arrumou todo o seu rebanho, a sua família, e partiu à noite. Labão só ficou sabendo que Jacó havia partido 3 dias depois. Aí ele observou que um ídolo do lar, da casa dele, tinha sido roubado. E sabe quem tinha roubado, gente, antes de sair? Foi Raquel. Raquel roubou esse ídolo antes de partir. Aí Labão ficou muito irritado por Jacó ter saído sem se despedir nem nada e foi atrás dele. Quando ele estava indo atrás, Deus apareceu para Labão e falou que não era para ele fazer nenhum mal a Jacó. Assim, depois ele encontrou, Jacó acampado. Aí quando ele encontrou Jacó, ele falou: mas por que você fez isso comigo? Sair sem despedir? Aí Jacó explicou para ele que tinha saído daquela forma porque ele ficou com medo dele não deixar ele levar as filhas dele. E que aí Labão falou que tinha roubado também um ídolo do lar. Aí Jacó falou que quem pegou esse ídolo do lar, que morra. Ele mal sabia que quem havia pegado o ídolo do lar da casa de seu sogro era Raquel, a sua amada. Labão procurou em todas as tendas, em todos os lugares, mas não encontrou o ídolo do lar. Raquel estava montada, e tinha escondido debaixo da sua saia esse ídolo. Então Labão não viu. Depois disso, eles fizeram uma aliança, comeram, beberam. Jacó sacrificou ao nosso Deus e eles partiram, Labão voltou para sua casa e Jacó continuou sua jornada. Nesse momento, Jacó mandou uns mensageiros, dos seus servos, avisar Esaú que ele estava voltando. Quando ele mandou isso, ele foi e orou ao Senhor, pediu proteção ao Senhor, para que aplacasse a ira de Esaú. Mas mesmo assim, ele resolveu dar o jeitinho dele. Preparou rebanho, várias coisas para dar de presente para o seu irmão e assim aplacar a sua ira. Aí ele pensou numa seguinte estratégia, mandou os servos irem. Quando os mensageiros voltaram, falaram que Esaú estava vindo ao encontro dele. Nesse momento ele ficou muito temeroso. Pensou: certamente ele está vindo ao meu encontro porque quer me matar e matar toda a minha família. Então ele arrumou uma estratégia,
arrumou vários grupos, colocava uns servos à frente, alguns filhos, um rebanho, e instruiu seus servos. Acaso Esaú chegue até vocês explicam, esse é o presente que meu Senhor separou para ti. E assim ele fez. E ele foi o último que ficou para trás. Aí ele parou perto do rio Jaboque e ali ele começou, conversar com o Senhor. Apareceu um anjo do Senhor e ele começou a lutar com esse anjo. Isso foi a noite toda. E o anjo querendo ir embora e Jacó não deixou. Falou, enquanto você não me abençoar, você não vai partir daqui. Aí esse anjo foi e, não conseguindo vencer, tocou na articulação da coxa de Jacó. E ele ficou manco. Aí ele pediu essa bênção e ele foi abençoado. Nesse momento, Deus mudou o nome dele. Ao invés de se chamar Jacó, que é suplantador, enganador, Deus mudou o nome dele para Israel. Israel, que significa príncipe de Deus. Viu que maravilhoso? Ele valorizava realmente a presença do Senhor. Por isso, ele clamou por essa bênção e essa transformação. No próximo episódio, vocês vão ver o que aconteceu, tá? Depois desse encontro com o seu irmão, tá bom? Fiquem ligadinhos, aguardem até o final dessa história, hein? Tá quase chegando ao fim a história de Jacó. Não se esqueçam de dar o like, tá bom, criançada? E compartilhar com seus coleguinhas. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!